Em um instante, a Terra será palco de um evento que desafia a lógica, e milhões de pessoas não fazem ideia do que isso realmente significa. O mundo continuará girando, mas uma parte essencial dele simplesmente sumirá. Não haverá aviso, não haverá tempo para despedidas. Apenas um vazio repentino, uma ausência inexplicável que deixará para trás um rastro de caos e perguntas sem resposta. Esta é a promessa mais intrigante e aterrorizante da profecia bíblica. Nos próximos minutos, vou revelar 3 coisas específicas. A verdade chocante sobre o desaparecimento em massa de crentes, o segredo que poucos conhecem sobre a cronologia final dos tempos e a informação exclusiva que desvenda o verdadeiro propósito do arrebatamento. Mas antes, olha só isso. Imagine um avião cheio de passageiros e, de repente, dezenas de assentos vazios, cintos ainda afivelados, fones de ouvido no chão, mas sem um único corpo. O que teria acontecido? A história de um mundo que será pego completamente desprevenido por uma partida inexplicável está prestes a ser desvendada. Pessoas desaparecerão de carros, de camas, de escritórios, deixando para trás apenas suas roupas e pertences. O pânico global será imediato e as teorias conspiratórias explodirão, mas a verdade será muito mais profunda, muito mais antiga e muito mais assustadora do que qualquer explicação humana poderia conceber. O primeiro erro que todos cometem ao pensar sobre o arrebatamento não é a sua existência, mas a sua natureza. Muitos o imaginam como um evento visível, com anjos descendo em carros de fogo ou uma grande nave espacial. Mas a Bíblia descreve algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, infinitamente mais impactante. Uma mudança de estado, um teletransporte divino, uma transformação instantânea que não deixará rastros além da ausência. Este evento não é uma lenda urbana, mas uma promessa detalhada em textos milenares, aguardando seu cumprimento. A cada dia que passa, os sinais se alinham, as peças se encaixam e a urgência dessa profecia se torna palpável. Não se trata de medo, mas de uma realidade iminente que transformará a história da humanidade de uma forma que nenhuma outra catástrofe ou guerra jamais conseguiu. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar sua perspectiva sobre o futuro. O que exatamente desencadeará esse desaparecimento em massa e como ele pode acontecer sem que o mundo perceba sua chegada? A Bíblia fala de um clamor e de uma voz de arcanjo, mas descreve que os crentes serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. A contradição aparente reside no fato de que, para os que ficam, não haverá um aviso audível ou visível que justifique a súbita ausência de milhões. Apenas o silêncio ensurdecedor de um vazio deixado para trás. Essa profecia, muitas vezes relegada a debates teológicos complexos, é na verdade um dos pilares da esperança cristã e, paradoxalmente, um dos maiores mistérios para o mundo. O detalhe que ninguém percebeu é que a palavra grega para arrebatados é harpazo, que significa agarrar, arrebatar, levar à força, implicando uma ação rápida e decisiva. Não é um convite, é uma remoção, uma intervenção divina que não pede permissão. A história está repleta de civilizações que ignoraram os sinais, de avisos ignorados que levaram a catástrofes. Mas este evento é diferente. Ele não é uma consequência natural de escolhas humanas, mas uma intervenção sobrenatural que interromperá o curso da história de forma abrupta. Muitos se recusam a acreditar porque a ideia desafia a lógica materialista, mas a fé não se baseia no visível, mas no que foi prometido. Enquanto a maioria se distrai com as crises diárias, com as manchetes que preenchem nossos feeds, uma preparação silenciosa está em curso nos bastidores do tempo.
Milhões de pessoas ao redor do globo, de diferentes culturas e línguas, compartilham uma única e misteriosa esperança, a de que, em um momento inesperado, eles serão tirados deste mundo. Isso não é um mito, é uma expectativa baseada em revelações que se estendem por milênios. A urgência psicológica de compreender isso agora é crucial. Não é uma questão de se, mas de quando. Os eventos globais, as tensões crescentes, a busca incessante por respostas em um mundo cada vez mais confuso, tudo aponta para a iminência. O arrebatamento não é apenas um escape, é um catalisador para uma série de eventos que redefinirão a existência humana para sempre. O primeiro erro fatal que muitos cometem ao analisar o arrebatamento é tentar encaixá-lo numa cronologia que não é bíblica. Eles o confundem com a segunda vinda de Cristo, um evento completamente distinto, visível e glorioso, que acontecerá anos depois. O arrebatamento é a remoção da igreja antes da grande tribulação, um período de 7 anos de juízos sem precedentes sobre a terra. Essa distinção é vital para desvendar o mistério. A verdade por trás de toda a confusão reside na interpretação de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Quando Paulo escreve sobre os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro, e depois os vivos, que serão transformados para encontrar o Senhor nos ares, ele está descrevendo um evento exclusivo para a igreja, os crentes em Jesus. Não é um evento para Israel, nem para o mundo em geral. É um ato de amor e livramento para aqueles que depositaram sua fé. Espera, não é o que você pensa. A ideia de que Deus protegeria seu povo da ira vindoura não é nova. Lembre-se de Noé e o dilúvio, de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra. Em ambos os casos, os justos foram removidos antes que o juízo divino caísse sobre a terra. O arrebatamento segue esse padrão divino de livrar seus filhos da destruição que ele trará sobre um mundo que rejeitou sua graça. A maioria vai ignorar isso, mas você que busca a verdade precisa entender. A promessa de Jesus de que ele voltaria para levar seus discípulos para si é a base para o arrebatamento. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João capítulo 14, versículos 2 e 3. Esta não é uma metáfora poética. É uma promessa literal de um retorno para buscar sua noiva. A curiosidade gap aqui é enorme. Se o arrebatamento acontece antes da tribulação, o que isso significa para aqueles que não forem levados? E por que a igreja não passaria por esse período de juízo? A resposta está na natureza da igreja como o corpo de Cristo e na promessa de que ela não está destinada à ira, mas à salvação. Compreender isso muda completamente a perspectiva sobre o fim dos tempos. O detalhe que ninguém percebeu é a distinção crucial entre a Igreja e Israel nas profecias bíblicas. Muitos estudiosos do passado, e até alguns de hoje, falham em separar esses dois grupos, misturando as profecias destinadas a Israel com as destinadas à Igreja. Isso gera uma confusão imensa sobre a cronologia e o propósito do arrebatamento. A Igreja é um mistério revelado no Novo Testamento, um povo celestial, enquanto Israel é uma nação terrena com promessas específicas. O que os especialistas escondem, ou talvez apenas negligenciam, é que grande parte da profecia do Antigo Testamento e a própria tribulação estão focadas na restauração de Israel e no julgamento das nações. A Igreja, como o corpo de Cristo, não tem um papel profético a ser cumprido na terra durante esse período de juízo. Sua missão é concluída com o arrebatamento. E então, Israel volta a ser o foco principal da ação divina. Essa recontextualização é vital. Se a igreja passasse pela tribulação, as promessas de livramento e a natureza da graça estariam em xeque. O Senhor não levaria sua noiva para um período de provação que não é para ela.
Pelo contrário, ele a removeria para protegê-la da ira vindoura, cumprindo sua palavra e demonstrando seu amor incondicional. Os sinais dos tempos estão por toda parte. Tensões geopolíticas, desastres naturais, declínio moral, avanços tecnológicos que possibilitam um controle global. Tudo isso aponta para a proximidade dos eventos finais. Mas aqui está a reviravolta. Embora os sinais indiquem a iminência da segunda vinda, eles não necessariamente apontam para o dia e a hora do arrebatamento. Este pode acontecer a qualquer momento, sem um sinal específico que o preceda. Se você está sentindo essa urgência, essa necessidade de entender mais, de desvendar esses mistérios que moldarão o futuro da humanidade, deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o que virá e escreve aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre importante saber até onde essa mensagem está chegando. É um sinal de que você está conectado a essa verdade e busca a clareza em meio à confusão. Sua jornada de revelação está apenas começando e cada nova descoberta é um passo em direção à compreensão total. Agora, vamos mergulhar no clímax da promessa, o encontro nas nuvens. A Bíblia descreve que ao som da trombeta de Deus e com a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpos glorificados e imortais. Em seguida, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos transformados num piscar de olhos, num átomo de tempo, e seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Imagine a cena. Em um instante, bilhões de pessoas desaparecem da face da Terra. Pessoas que estavam dirigindo, trabalhando, dormindo, comendo. De repente, seus corpos são transfigurados e elevados, deixando para trás apenas o vazio e o pânico. Carros desgovernarão, aviões cairão, lares serão desfeitos. A ordem global desmoronará em segundos, mergulhando o mundo em um caos sem precedentes. A grande divisão se estabelecerá então. De um lado, a alegria indizível e a glória eterna dos que foram levados, encontrando Cristo em sua majestade, recebendo novos corpos e entrando na eternidade. Do outro, o desespero avassalador e a incompreensão daqueles que foram deixados para trás, confrontados com a dura realidade de que a profecia era verdadeira e eles a ignoraram. O mundo será um monumento à descrença. O que vou mostrar agora apenas 1% sabe. Enquanto o mundo estará em colapso, lá em cima, nos céus, a igreja estará vivenciando o tribunal de Cristo. Um momento de avaliação das obras dos crentes, não para a salvação, mas para a recompensa. É um período de celebração e de união com o noivo, preparando-se para o retorno triunfal à terra, anos depois. Uma dualidade de realidades que poucos conseguem conceber. Essa imagem não é para incutir medo, mas para despertar, para mostrar a realidade de um evento tão real quanto o nascer do sol. A preparação para esse encontro não é complexa. Ela se baseia na fé simples e na aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É um chamado à decisão, à reflexão sobre onde você estará quando a trombeta soar e a voz for ouvida. A verdade por trás da remoção da igreja antes da tribulação é profunda. Não se trata apenas de livramento da ira, mas também de um propósito divino para a própria igreja. Após o arrebatamento, os crentes comparecerão diante do tribunal de Cristo, não para julgamento de pecados, que já foram perdoados pelo sangue de Jesus, mas para a avaliação de suas obras. É um momento de recompensa, onde a fidelidade e o serviço serão honrados para tudo. Você precisa entender isso primeiro. A ideia de que todos os crentes são iguais no céu é um equívoco. Embora a salvação seja pela graça, as recompensas são baseadas na fidelidade. Coroas serão dadas, posições serão designadas, tudo de acordo com o que foi feito em vida para a glória de Deus.
Esse mistério da recompensa é um incentivo poderoso para viver uma vida dedicada, sabendo que cada ato de amor e serviço tem valor eterno. Enquanto isso, na Terra, a realidade da ausência será palpável. Milhões de pessoas, muitas delas pilares de suas comunidades, famílias e negócios, terão desaparecido. O vácuo deixado será imenso. A sociedade global entrará em colapso, não apenas pela falta de pessoas, mas pela perda da influência moral e espiritual que a Igreja, mesmo imperfeita, exercia. O mundo será um lugar muito mais sombrio e caótico. A técnica secreta para discernir a verdade em meio a tantas especulações proféticas é simples: foque na palavra. A Bíblia é a bússola que aponta para a distinção entre as promessas para Israel e as promessas para a Igreja. É essa clareza que nos permite entender que o arrebatamento é um evento para o corpo de Cristo, e não para a nação de Israel, que ainda tem um papel crucial a desempenhar na tribulação. Essa distinção é o que separa a compreensão clara da profecia da confusão generalizada. É o fundamento para entender por que a Igreja será removida antes da grande tribulação e por que a Terra será palco de eventos que muitos imaginam ser o fim do mundo, mas que são, na verdade, o início de uma nova fase do plano divino para Israel e para a humanidade remanescente. O que os especialistas escondem, ou talvez não enfatizam o suficiente, é o propósito redentor do arrebatamento no plano maior de Deus. Não é apenas um escape, mas um ato soberano que permite o cumprimento simultâneo de diversas profecias. A remoção da Igreja abre caminho para a assinatura de um tratado de paz com Israel, o início da tribulação e a revelação do Anticristo, eventos que não podem ocorrer enquanto a Igreja estiver na Terra. Existe um detalhe que muda tudo. A Igreja, como o sal da terra e a luz do mundo, atua como um freio contra a plena manifestação do mal. Com a sua remoção, esse freio é retirado, permitindo que a iniquidade se manifeste em sua plenitude, preparando o palco para os juízos divinos e a eventual vinda do reino de Cristo. O arrebatamento é, portanto, um catalisador, não um fim em si mesmo. Isso está acontecendo agora. Os preparativos para um governo global, uma moeda única e um sistema de identificação universal estão em andamento. A tecnologia para monitorar e controlar a população mundial já existe. Esses são os alicerces para o que virá após o arrebatamento, quando o Anticristo emergirá e estabelecerá seu domínio. A profecia não é ficção. Ela está se desenrolando diante de nossos olhos. A verdade por trás de toda essa orquestração divina é o amor de Deus e sua fidelidade às suas promessas. Ele prometeu livrar sua igreja da ira vindoura, e ele o fará. Mas ele também prometeu restaurar Israel e julgar as nações. O arrebatamento é a peça que conecta todos esses eventos, permitindo que cada promessa seja cumprida em sua devida estação, demonstrando a perfeição do plano divino. A recontextualização aqui é clara. O arrebatamento não é um evento isolado, mas o ponto de inflexão que desencadeia a fase final do plano de Deus para a humanidade antes do retorno glorioso de Cristo. É o momento em que a igreja é levada para o céu, para depois retornar com Cristo em sua segunda vinda, para reinar com ele por 1000 anos, uma sequência de eventos que culminará na justiça e na paz eterna. A última trombeta, mencionada em 1 Coríntios 15:52, não é a 7ª trombeta do Apocalipse que assinala juízos sobre a terra. É a trombeta de Deus, um som único que marca o chamado do arrebatamento. Este é um detalhe crucial que muitos confundem, levando a interpretações errôneas sobre a cronologia. A trombeta de Deus é o sinal para a igreja, enquanto as trombetas do Apocalipse são para o mundo durante a tribulação.
A técnica secreta que desvenda esses mistérios é a hermenêutica correta, interpretar a Bíblia literalmente, a menos que o contexto exija o contrário, e sempre considerar o público-alvo de cada profecia. Ao fazer isso, a distinção entre a Igreja e Israel, entre o arrebatamento e a segunda vinda, e entre as trombetas, torna-se cristalina, revelando a beleza e a precisão do plano divino. Enquanto a maioria se distrai com as teorias da conspiração e as notícias sensacionalistas, os que sabem se preparam para a eternidade. Eles entendem que o arrebatamento não é um evento para ser temido, mas para ser aguardado com expectativa. É a consumação da esperança, a libertação das dores deste mundo e o início de uma vida eterna na presença de Deus. Essa perspectiva muda tudo. O que acontece imediatamente após o arrebatamento para aqueles que ascendem é o tribunal de Cristo, seguido pelas bodas do Cordeiro. Este é um período de celebração e união íntima com Jesus, a noiva encontrando o noivo. É uma recompensa por uma vida de fé, um tempo de alegria e honra que transcende qualquer experiência terrena. É a verdadeira razão pela qual o arrebatamento é chamado de bendita esperança. Existe um detalhe que muda tudo sobre o arrebatamento: a sua iminência. Não há profecia que precise ser cumprida antes que ele aconteça. Não há um sinal específico que o preceda. Ele pode ocorrer a qualquer momento. Essa verdade é tanto libertadora quanto desafiadora, pois exige uma prontidão constante, uma vida vivida na expectativa do retorno do Senhor. O arrebatamento não é apenas a sua iminência, mas a sua irreversibilidade. Uma vez que ele acontece, não há volta. Não há segunda chance para aqueles que foram deixados para trás na terra. A porta da graça para a igreja se fecha e um novo período, o da tribulação, se inicia, com um foco renovado em Israel e na salvação de um remanescente através de um sofrimento inimaginável. A história de um mundo que será pego completamente desprevenido e o subsequente caos será o testemunho mais poderoso da verdade da profecia. A ausência de milhões será a prova inegável de que algo sobrenatural e divino ocorreu. Nenhuma explicação humana, por mais elaborada que seja, conseguirá acalmar o terror e a confusão que se instalarão. O arrebatamento, em sua essência, é a validação final da palavra de Deus. A conclusão impactante é que o arrebatamento não é um conto de fadas, mas um aviso solene e uma promessa gloriosa. É a culminação do amor de Deus por sua igreja e o início de seus juízos sobre um mundo que o rejeitou. O tempo está se esgotando e a janela de oportunidade para fazer parte desse evento bendito está se fechando rapidamente. Não se conforme com a ignorância. Prepare-se. A decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o único passaporte para o arrebatamento. É uma escolha que definirá sua eternidade. Não há tempo para procrastinação, para dúvidas ou para adiar o que é mais importante. A realidade do desaparecimento pode estar mais próxima do que você jamais imaginou. Muito obrigado por ficarem até o final. Reforçamos um convite direto e instigante. Se este conteúdo falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber cada novo vídeo assim que for publicado, garantindo que você nunca perca nenhuma revelação ou estudo importante, porque isso fortalece o canal e mostra ao YouTube que este tema é relevante. E por fim, compartilhe este vídeo com amigos, familiares e grupos que precisam ouvir esta palavra hoje. Seu gesto multiplica o alcance e mantém esta missão viva.